Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, acesse e conheça nossos colunistas e colaboradores, nossa fanpage, Facebook/Programa Gente que Fala, participe pelo WhatsApp 974012235, participe pelo chat no site da AltV, ou ainda um telefone à sua disposição, sempre 5052-6622. Conosco hoje, advogado Sérgio Jafé. Prazer tê-lo aqui, Sérgio. Prazer é todo meu, é sempre um prazer retornar a essa casa. Você é advogado especialista em direito imobiliário. Direito imobiliário, principalmente voltado na matéria condominial. É verdade que ser síndico não é padecer no condomínio? Não, na verdade é padecer, mas com nossas soluções aqui ele não padece. É que ele é autor do livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio, por isso que eu Nós damos uma sobrevida ao síndico. Paulo Costa, prazer tê-lo aqui, Paulo. Prazer é tudo meu. Importante a gente falar hoje um pouquinho mais sobre o uso racional da água, as novas tecnologias envolvidas e a participação da sociedade como um todo, fazendo com que a gente possa permear, né, dados importantes sobre como economizar água com responsabilidade e com qualidade. Principalmente H2C a tua... H2C. H2C é uma consultoria que existe desde 1997, onde a gente já fez mais de 4.000 programas de racionalização de consumo de água entre hospitais, shoppings, indústrias, prédios residenciais, corporativos. E os condomínios aceitam bem este uso racional de água? Hoje em dia aceitam sim por uma questão econômica financeira, porque anteriormente a gente tinha um grave problema do ponto de vista... Ótimo. Hoje em dia, hoje sim. Em dia, não né? precisa explicar mais. Hoje em dia. Beth Russo, que bom tê-la aqui, Beth. Eu que agradeço o convite, é sempre uma festa vir aqui ao seu encontro, dos amigos que nos assistem, enfim, esta que é uma mesa de pessoas amigas que têm a oportunidade de se reencontrarem. Miriam Thier, que bom reencontrá-la, Miriam. Obrigada, Zancopé, você, Fausto, Azenilda, é um prazer estar com vocês novamente com essa mesa aqui tão seleta. Não pode ficar tanto tempo sem vir Pois é, Zancopé, mas a gente tem uma vida atribulada, né? Como que vai fazer? Mas a gente é sempre bom rever os amigos. Olha, os ministros do Planejamento, Nelson Barbosa, e da Fazenda, Joaquim Levy, apresentaram um projeto que aumenta o salário mínimo de R$ 788 para R$ 865. Tem ainda 50 centavos, isso em 2016. Com o novo cálculo fixado pelo governo, o crescimento do mínimo será de 9,83%, proposta presente no projeto de lei orçamentária anual que reúne previsões financeiras para o país. Advogada Miriam Thier. Bem, eu acho quando que... eu anuncio R$ 865,50... Salário de miséria, na verdade, né, para o aposentado. Mas, se nós tivéssemos uma inflação real, né, como eles apregoam, estaria dentro da meta, né? Uma inflação de 10% ao ano, mais ou menos, então seria mais ou menos justo o reajuste. Só que o nosso salário mínimo é um salário mínimo defasado. Imagina você, o aposentado velhinho que vive desse salário, que tem que comprar remédio, né, se alimentar e tal. Então, é o salário talvez justo, mas não o salário que deveria ser o real, né? Eu acho que o salário mínimo está defasado. Agora, eu só me preocupo com uma coisa, eles vão fazer esse reajuste, mas será que eles vão ter dinheiro para pagar? Porque, pelo que me parece, nem o 13º, que deveria ter sido pago a primeira parcela em agosto, o governo conseguiu. Ficou para a primeira parcela de setembro, certo? Inclusive, a gente vê até que o próprio governo lá do Rio Grande do Sul, se não me engano, está tendo até problemas para pagar folhas de pagamento, mas parcelando, inclusive, os salários, né? Então, a gente acha até interessante. Eu concordo com o que a vereadora Miriam falou, e, inclusive, digo o seguinte, a preocupação é que os números, hoje, de tudo que se vê por aí, são tão maquiados, que, realmente, você vai para um supermercado, você vai para um
farmácia, qualquer serviço que você vai se utilizar, a inflação supera muito mais do que isso. Então, na realidade, isso aqui vai dar uma melhorada, mas acho que não resolve muito em função da atual situação maquiada que nós temos. Hoje, preços e consumos e serviços são totalmente irreais. Só fazer um adendo aqui. Hoje, se a gente for fazer em números, né, em grandeza, nós temos um salário mínimo de $250. E quanto que a gente tinha no lançamento do real? Mas o poder de compra era maior. O poder de Exatamente. compra era muito maior, é isso que eu quero dizer, né, minha? E a Era muito inflação maior, já quer estava dizer, debelada naquele momento. Né? Atualmente, hoje você não consegue comprar uma coisa. Aquilo que você comprava no mês passado, você não consegue comprar hoje pelo mesmo preço. Quando a fora Miriam alguns fala produtos. isso, né, que realmente tem uma defasagem gigantesca, ela é real, ela é sentida no bolso do consumidor. E mais do que isso, né? A gente vê que o governo insiste sempre em jogar confete nele mesmo, né? Fazendo festa com os próprios números, e os números são cada vez mais assustadores do ponto de vista de poder de aquisição, né? E tem um dado importante, a gente está falando aqui de o salário mínimo, ele é apenas referência, porque salário mesmo ele é difícil. Primeiro, porque tem pouca gente empregada, né? Esse eu acho que é o mais grave da situação. Segundo, que há muito tempo ninguém ganha o salário mínimo. Quando você vai procurar um emprego, ninguém ganha salário mínimo. Nem mesmo empregada doméstica ganha salário mínimo. E não tem emprego mesmo Não assim. fala isso, Beto. Hã? O que tem de brasileiro que sobrevive com o salário mínimo é uma Aposentado realidade. sobrevive com Então, salário mas é isso que eu mínimo. ia falar. A quem sofre, ele é salário referência. Então, você acaba tendo o aposentado, e tem muita gente que fala, não, mas o aposentado não precisa tanto de dinheiro, porque já não gasta tanto. É mentira, porque é a sua fase que você precisa mais. Porque você precisa pagar uma assistência médica aumenta de preço. Você precisa comprar um remédio, ele é mais caro, porque não é um remedinho simples, não. São remédios mais complexos, e eles são caros, sim. Não vai pensar que o governo dá remédio, tal, que isso é bobagem. Ele dá o feijão com arroz. O complicado você tem que pagar. E, em geral, está faltando, você tem que pagar. Ou então você vai ficar sem e a sua vida fica em risco. Essa é a grande verdade. E eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, né? Há pouco tempo saiu uma reportagem de repercussão nacional falando sobre a assistência médica que é feita nos países nórdicos. E ela é feita de forma com dinheiro público. E todo mundo é atendido. Até com atendimento em casa. Exatamente. Pior, se a gente falar em tributação sobre o salário, nos países nórdicos a média é de 47% é tributação sobre o ganho. E nós aqui temos uma tributação altíssima. As filas aqui pupulam, é um cenário grotesco, gigantesco, a gente não precisa sair muito de São Paulo para perceber isso. Hoje em dia, o que o prefeito atual, que é o Haddad, está fazendo pela saúde é uma coisa ridícula, né, em termos de atendimento, de qualidade de atendimento. O governo estadual também sofre com isso, porque falta remédio, os principais remédios estão faltando. Então, eu não vejo onde isso vai parar, né? A gente vive uma situação escabrosa nesse país e é necessário que realmente as pessoas, né, tomem impulso dessa situação e comecem a se manifestar, como eu percebo aqui que a bancada está fazendo. Quando muito aparecem salutar. esses escândalos, a gente imediatamente faz essa associação. É inegável, né? Não tem condição da gente não fazer. Esse dinheiro não teria dado um jeitinho melhor, pelo menos, não resolvido, mas dado uma equação, né, melhor nessa situação da saúde, pelo menos. Esses bilhões que foram desviados, certamente. Hoje não temos leitos, não temos hospitais decentes, não temos nada, e você vê aí o governo totalmente mitômano, né? Na verdade, só contam mentiras, essa é a realidade. Está refém da própria situação que criou. Então, é um crime. Miriam tinha, aliás, também o Sérgio Jafé, a Bete Russo, o Paulo Costa. Eu li a notícia aqui, né? Governo propõe salário e tal. Aí, no final, diz assim, a proposta está presente no projeto de lei orçamentária. Porque Cadê primeiro o PAC? é uma LDO. Não, quer cadê dizer, o o que PAC? antecede. Sim, é. Porque Nunca existe, Não. nos últimos anos, não tinha projeto de lei orçamentária. Não tem, é porque a Não, gente era PAC, não, você, é porque você a não gente- entendeu, era o PAC. Era o PAC.
Só vinha o PAC, agora já voltou. Agora porque voltou o para o PAC projeto. Ah, tá, agora eu entendi. entendeu? Porque, assim, normalmente, Não, você o que como antecede, legisladora o que entende. antecede o orçamento, a peça Sim. final, que é votada no final do ano, no caso do município, é a LDO, e no caso do governo federal também não diferencia a acréscima letra. Mas, então, primeiro você tem que fazer a proposta, para dentro daquela proposta equacionar os gastos, para que depois você tenha uma peça orçamentária que pode ser modificada ou emendada. Você não me respondeu, cadê o PAC? Eu não entendi o que é esse PAC. O PAC da presidente? O PAC empacou. O PAC empacou? O que é o PAC? Não existe, O programa de aceleração? Não existe. Ah, O programa é de isso é desaceleração. mas não é quero tão- fazer O PAC era propaganda para aqui de impacto. carro, mas isso Não, virou eu um tô- mille. Impacto Virou um eleitoral. carro 1000. Não, mas O programa de aceleração Não, mas- não tem Não, motor. mas esses estão Não, sendo mas eu tô injustos. lendo aqui. É a aceleração do Haddad. Não, mas Entendeu? eu Que estou agora lendo. Está indo para 50, Me 40. chama- me isso. Se chama for a o atenção. desgaste dele, Olha, eu agradeço. Me Mas desculpe. me chama a atenção porque nos últimos 10 anos eu só li o PAC. Ah, sim. Nessa época do Mas, ano só Ancopé, existia falando o de PAC, PAC, o PAC. PAC quer dizer o impacto eleitoral. É só para impacto eleitoral. Passou, dançou. Não, mas me chama a atenção realmente quando a Era notícia isso. vem como projeto de lei orçamentária. Acabou, então, a euforia Claro. deles. Agora eles estão levando o orçamento a sério, talvez, né? Ou será? Bom, Tomara. agora, provavelmente, eles estão seguindo a regra constitucional, que faz com que você tenha um pré-projeto orçamentário, porque isso é um pré-projeto orçamentário. Tanto que, exatamente. quando você manda um projeto orçamentário para a Câmara, algumas coisas do Executivo podem ser travadas ou destravadas no que se refere a um remanejamento. Esse é o grande pulo para o PAC, talvez. Posso perguntar uma coisa para a vereadora? Inclusive, até pela sua larga experiência no poder público. Eles estão anunciaram aí, né, o ministro Joaquim Levy anunciou, né, que não tem dinheiro, que ao contrário, que não consegue pagar os compromissos do ano que vem. Né? Não seria mais fácil, tratar o Brasil como uma empresa e demitir aquela cabide de emprego que se situa em todos as autarquias e prédios públicos? Domingo saiu no Estadão uma matéria, não sei se vocês leram, com relação aos cargos comissionados de cada ministério no governo federal. A grande maioria dos cargos comissionados não são de pessoas que não têm concurso, mas sim de pessoas que têm concurso público, mas que são elevadas a cargos em comissão com o dobro, o triplo ou quádruplo do seu salário. Quer dizer, por exemplo, eu estava pegando o ministério, porque nós estávamos falando aqui, o Ministério das Cidades, do ex-prefeito Gilberto Kassab. Sabe quantos cargos comissionados ele tem? Ou seja, que ele pode levar fora da máquina? 74. O Ministério do Transporte, que é do meu colega, ex-vereador Antônio Carlos Rodrigues, 174. Mas veja quais são os ministérios que mais podem contratar. Ministério do Planejamento, que é do PT. São ministérios que estão... Então, os ministérios que estão de posse do PT têm quase 2.000 cargos em disponibilidade para poderem ser contratados pelos seus padrinhos e apadrinhados. E só a título de curiosidade, imaginem a Casa Branca. É bem complexo a atividade da Casa Branca, né? Eu acho que não precisa ser engenheiro da NASA para a gente imaginar como deve ser complexa a atividade lá. Agora, você imagina o número de funcionários que tem, também deve ser interessante. Agora, imagina o Planalto. Nós temos 20 vezes mais funcionários do que a Casa Branca. Não precisa falar mais nada. De 480 para 11.000. E tem Precisa gente falar que mais alguma Tem coisa? gente que até hoje trabalha no Rio Nada. de Janeiro. Quando a capital ainda do país era o Rio, essas pessoas que estavam lotadas lá continuaram. Isso faz Ficaram. o caixa do PT, né, gente? Porque a gente... Aqui nós estamos falando com uma bancada e um público ouvinte televisivo que conhece das coisas. Isso não é cabide de emprego, isso é i- cacho, né? Isso é caixa. cacho. Não, isso é caixa. Isso é 23 caixa. mil cargos, Porque todos de os confiança, funcionários do por PT indicação. são obrigados, dependendo Isso é do crime. valor, a darem de Isso é crime 5 contra o a tesouro. 15% do seu holerite para o partido. E isso vem através de uma contribuição em boleto. Olha, a presidente Dilma Rousseff recebeu na semana passada a visita da chanceler alemã Angela Merkel. Na ocasião, Brasil e Alemanha firmaram 17 acordos bilaterais em áreas como inovação, pesquisa, mineração, marinha, educação, saúde, segurança alimentar.
No entanto, as manchetes internacionais deram menos destaque aos acordos do que ao fato dos principais países da Europa e da América do Sul serem comandados por mulheres. Você quer que eu diga o quê? Eu digo o seguinte, muito respeito pela Angela Merkel, tá, mas eu tenho uma experiência muito ruim com essas histórias de acordo. Certa vez eu visitei um país do Oriente Médio, onde Lula e sua comitiva haviam ido com um monte de empresários para fechar alguns acordos naquela região, Irã, Arábia Saudita e etc., acordos comerciais, que para nós é muito bom no que se refere à balança comercial. Eu acho que o Brasil ele tem que exportar, ainda que nós tenhamos um único produto que seja do agronegócio, não tem importância, mas a gente tem que aumentar o déficit da nossa balança comercial. E nós não temos, estamos sempre em déficit, nunca com crédito. E aí, eu, visitando um desses países, as pessoas disseram assim, Miriam, o seu país não é sério. Disse, por quê? Porque vieram aqui numa comitiva, com tudo pago, tudo do melhor e do bom, e etc, etc. E fizemos uma série de acordos. Saiu em toda a imprensa, jornais, televisões no Brasil e tal. E quando chegaram no Brasil, o seu presidente engavetou esses acordos como se eles não existissem. Nós não estamos aqui para ficar dando palanque para um governo que não é sério. Isso já fazem mais de 8 anos. Então, presta atenção. Esses acordos comerciais, eles precisam vir a público primeiro para nós sabermos do que se trata. Porque acordo comercial não significa execução. Não significa. Significa que pode haver uma vontade política de que esses países façam um intercâmbio nestas áreas. Há uma abertura. Uma abertura, mas não são projetos que, eventualmente, tenham viabilidade ou que sejam executados. Até porque a Alemanha já é o quarto parceiro, né, econômico do Brasil. Então, quer dizer, em termos de acordos... Na verdade, Beto, nós estamos muito aquém daquilo que a gente poderia fazer em termos de exportação. A gente se preocupou muito com os países da América Latina, países esses que estão fadados ao fracasso, são os nossos parceiros comerciais, Cuba, Venezuela, Argentina, e, infelizmente, o mercado europeu ele não tem sido alcançado. E eu sempre, quando eu era criança, isso já faz muito tempo, vocês devem ter se lembrado disso, diziam que o Brasil era o celeiro do mundo. Essa história, ela vem se concretizando na medida em que nós estamos desenvolvendo dentro do agronegócio tecnologias. Nós somos hoje o maior exportador de soja do mundo e não há nenhum problema que nós sejamos, porque a gente pode ser grandes parceiros comerciais de outros países, só que a gente não leva essa tecnologia, esse ramo de atividades, Ancopé, nós poderíamos ser os maiores exportadores de carne, nós poderíamos ser os maiores exportadores de frango, nós poderíamos ser os maiores exportadores de grão. Então, nós temos uma agricultura pujante, um agronegócio pujante, que nós deveríamos explorar, mas que, infelizmente, o Brasil não consegue ultrapassar essas fronteiras. Mas vocês não acham que isso tem muita ligação, clara ligação, com o que o Itamaraty faz e desenvolve pelo país em termos de relações comerciais, politicamente? Porque desde a gestão Lula que se faz um esforço danado pelo Mercosul, e a gente percebe que esse esforço ele é claramente político, ele não é negocial. Ele é ideológico. Ele é ideológico. A continuação daquele Foro São Paulo. Tanto é que se a gente olhar os dados que foram agora fornecidos do investimento que foi feito via BNDES no Porto de Cuba, os números são estratosféricos, gigantescos. Qual é o retorno que o país tem? Charuto. A garantia vai ser charuto para o nosso país, quer dizer... sim, porque o PT fuma bastante. É impressionante o que a gente É porque o dinheiro vai virar fumaça. Houve a importação da tecnologia do paredão, porque o paredão é usado no Big Brother, ele veio de lá. Né? Agora, eu só queria voltar à notícia da questão das mulheres, porque é um assunto gênero, é uma questão que é muito querida para mim. Na verdade, quando o Itamaraty e quando os governos fazem a agenda, há um interesse de marketing. Eu acho que esse momento era interessante para ambos os países. A América, pela primeira vez, estava sofrendo digamos assim, um abalo na sua liderança, um desgaste na sua liderança, em função da questão da Grécia. A nossa presidenta não precisa nem dizer o porquê. Né? Então, era interessante esse encontro, que já tinha havido uma aproximação em 2013, né, quando ambas sofreram uma aproximação, quando foram revelada a questão
da espionagem, né, que estavam sofrendo uma espionagem do Serviço de Inteligência norte-americana, e, a partir daí, quer dizer, as agendas se aproximaram por um interesse. Mas eu queria aproveitar esse espaço para esclarecer alguma coisa que muitos, às vezes, advogados desconhecem, advogados e advogadas, e a mídia sempre questiona e faz ironia, e é bom a gente esclarecer. Existe uma lei, e aqui não é uma questão ideológica, partidária, nada disso. Existe uma lei, a Lei 12.605, de 3 de abril de 2012, que determina o emprego obrigatório da flexão de gênero para nomear a profissão ou grau em diplomas. Então, por extensão, em bonam parte, como falam os advogados, né? Ou seja, a gente passa a flexionar sempre. Então, a gente fala presidenta mesmo. Toda vez que tiver um nome que a gente está habitualmente usando no masculino, a gente flexiona e usa no feminino. Isso tem um espaço de ganho para a mulher muito importante. É sinal que a mulher está ganhando, pelo menos em termos simbólico, esse espaço de poder. Eu queria agradecer, inclusive, para poder falar Você isso. aprendeu isso quando você era estudanta? Hã? Quando eu era estudanta. A gente, olha, os homens debocham, gozam, Não, mas pelo é um amor de espaço, Deus, não é um uma espaço questão. importante. Eu Como acho a que o que questão ele- é complexa. Não, Não, a eu questão é Eu acho que o que complexa. ele quis dizer aqui é que eles usaram, o PT sempre usou isso como uma situação muito mais ideológica Não, sem dúvida, porque a questão do de que, gênero... do que como uma questão de gênero. Porque como a deveria questão ser. de É a mesma gênero. coisa do coxinha, É. é a mesma coisa... Essa questão de gênero, ela vem como em geral, ela é adotada ou abraçada mais pela ideologia de esquerda. E quando ela entra pelo estudo acadêmico, ela toma uma outra versão, né? Eu venho mais pela área acadêmica. Mas, de qualquer forma, essa lei ela vem ajudar muito as lutas das mulheres no sentido de espaço de poder. E eu acho importante que a gente aceite e abrace, por que não? Não importa de quem venha, quando venha, mas é uma lei que vem Se simbolicamente... desde o início, Beth, Entendeu? se o PT tivesse essa Não tem nada a sua ver ser do abordagem, PT ou não. Então, É. se o Partido dos Trabalhadores, tivesse essa abordagem sua positiva e bem colocada, esclarecedora, acho que não teria nenhum tipo de problema. Esse rumor todo que há na mídia, quando se fala presidente, presidenta, tal, piriri, parará. Porque a presidenta não é a Dilma, é qualquer presidente. Né? Eu só fico triste com uma coisa, Sérgio e Zancopé e a Beth, que eu amo de paixão, estivemos juntas em algumas ocasiões, mas assim, eu sempre fico muito triste quando a questão de gênero, ela tem que ser delimitada por uma lei. A questão de gênero é uma coisa que ela tem que ser interpretada de uma forma humanística. Por quê? É notório, né, o espaço que a mulher vem ocupando, mas é também notório a diferenciação salarial que ela tem. É notório também que, quando ela galga um determinado poder, as pessoas estão mais preocupadas com a saia, com o vestido e com a calça que ela usa, do que, eventualmente, com o poder que a reveste. A mesma coisa com relação às cotas que hoje são designadas às mulheres para participarem dos pleitos no Legislativo. Não haveria necessidade de que nós tivéssemos cotas estipuladas, bastaria que os partidos entendessem a força da mulher na política, porque é ela quem faz a diferença da maioria dos homens eleitos nesse país. Porque são elas as formadoras de opinião. Me desculpem vocês, homens, mas são elas que espalham a na minha notícia mais casa, rápida. quem é a formadora de opinião é a minha esposa. Eu não Zé Copé está ouso. sugerido aí, é uma pauta, Eu só agradeço. uma mesa só para discutir esse Só tema. agradeço. Tá Não, bom? mas é interessante Não, também a mas gente ver, né? é correto que a presidente Beth- da Assembleia Legislativa, mulher, nunca tivemos aqui em São Paulo. Nem na Câmara Municipal Na de São Câmara Paulo. Municipal, tampouco. Nunca tivemos uma mulher Câmara dos conselheira... Deputados, tampouco. Uma No mulher Senado conselheira Federal, no Tribunal tampouco. de Contas do município. O assunto tem um desdobramento rico, complexo, e vale a pena a gente abordar e usar esse espaço. Então, eu sugiro ao Zé Copé, ao Camunho, né, a Zenilda, que pensem no assunto com carinho, nem que seja numa data, tipo Não. 8 de março e tal, Então, mas eu que o posso façam. fazer uma maldade aqui? Isso aqui pro homens, né? Você vê, Olha lá, primeira hein? vez que o Brasil teve uma presidenta e olha o que deu, né? Mas mas note, brincadeira. nós temos uma presidenta que governa em conjunto com um presidente, né, um ex-presidente. Esse é o problema. Não, na verdade, eu sou fã das mulheres, inclusive, para mim, a grande referência, para mim, chama-se Margaret Thatcher. Para mim, Ellen Gracie, A Calmon, Merkel mesmo. Merkel também. Mulheres de ferro, né? São Mas mulheres de pulso. o que a Beth decididas. colocou é real, não é?
essa variação de gênero, ela é real na língua portuguesa, mas é muito estranha. Muito, É muito estranho, mas com o tempo e a não há gente vai necessidade de uma internalizando. lei. É porque alguns problema- gramáticos a interpretavam situação tinha que ser que aquisitiva, a né, não por lei, pronúncia né? presidenta estava errada e não estava no nosso vernáculo. É. Então, teve que institucionar para dizer que existe, sim, no dicionário existe. Aurélio, É, a e às vezes você terminologia conversa com presidenta alguns- e é. presidente. Com algumas pessoas, realmente, professores de português e tal, que desconhecem a lei. Então, é importante a gente ter um espaço aqui público e tal, e a gente comentar. Eu acho que também é válido. A tenenta de ordens é que sempre a chamou dessa forma. Sérgio Jafé, qual é o maior número de brigas judiciais em um condomínio? Bom, em condomínio... Pode-se estabelecer assim uma... em condomínio, como se trata de uma microcomunidade, né? Sim. Porque você reúne pessoas de pensamentos, de estilos, de crenças, até de raças diferentes, convivendo praticamente juntas ali, né, nos seus espaços, principalmente só variando o tamanho das unidades autônomas, mas a realidade é uma microcomunidade. O que acontece? Brigas tem desavenças de todas as formas. Vocês têm desavença. Nós já tivemos casos até inusitados, com uma pessoa que fazia sexo, o casal que fazia sexo em alto volume, prejudicando. Sexta-feira à noite, a partir das 9 da noite, começava o show ali. Então, e nós já tivemos, por exemplo, um caso agora no escritório, em que um dono de uma cobertura, o morador, ele pulou de parapente da sua cobertura para outro prédio. Ele errou um pouquinho, assim, por um tiquinho assim, caiu na piscina, quebrou mesas, cadeiras e tudo mais. Então, nós temos desavenças com relação a pagamentos, a orçamentos, e as pessoas hoje, aliás, de muito tempo, não têm aquela tolerância que deveriam ter, umas com as outras. Não há aquela noção de vizinhança, de respeito ao vizinho. Então, muitas vezes, tem gente que berra, grita, fala alto no seu apartamento, prejudicando os outros. Nós já tivemos um caso num condomínio em que se levou um touro mecânico para uma festa que foi foi realizada no salão de festas do prédio, que foi um transtorno. Inclusive, eles conseguiram até passar um cabo de alta tensão, e aquele touro lá, aquela barulheira, e o cabo passando nas áreas comuns do prédio, com a porta da cabine primária de força aberta. Então, o que acontece? As pessoas que moram em condomínio tem que se pautar por uma conduta de vizinhança, de solidariedade. E muitas vezes não é o que ocorre. Deixa eu De te educação, perguntar uma né? coisa. Educação. Gostaria de... É uma curiosidade mesmo que eu tenho. A adoção do síndico profissional, ela ajuda em que sentido a dirimir esse tipo de situação, evitando ações na justiça, porque elas se sobrepõem em número, é uma quantidade gigantesca de ações que a gente tem. O síndico profissional é uma das boas soluções para a gestão de facility, de property desses condomínios? Olha, não acho que faça tanta diferença. Eu acho que, sem desmerecer, logicamente, o trabalho do síndico profissional. O síndico profissional, nós temos visto, olha que eu estou há mais de 25 anos atuando nessa área, quando não há aquela vontade dos condôminos em gerir o prédio. E isso ocorre muito em função dos desgastes, principalmente agora, cada vez mais, se atribuindo responsabilidades ao síndico. Hoje, depois daqueles prédios que caíram, aquele prédio que caiu no Rio de Janeiro, por exemplo... Em função do gás, né? Do gás, não só aquele do gás, mas aquele que desabou lá na Avenida Atlântica, não sei se é a Avenida Atlântica ou lá, houve o seguinte, foi resultante de uma reforma, e essa reforma não fiscalizada permitiu com que se mexesse, que fosse na estrutura do prédio, dentro da unidade, ou seja, tirou-se uma viga lá que não poderia ter sido removida e deu aquilo que deu. Então, o que acontece? Hoje o síndico ele tem muita responsabilidade. Então, muitas vezes, se contrata o síndico profissional para isto. Ele não é que ele vai resolver melhor do que o síndico interno. O síndico interno, o síndico morador, ele tem um interesse porque atinge o bolso dele, atinge a propriedade dele. Ou seja, um condomínio mal administrado, ele reflete diretamente na desvalorização mercadológica dos seus próprios Mas hoje em das próprias dia unidades. existem tipos de administração profissional
pelo que eu acompanho de algumas administradoras, Jones Lang LaSalle, Cushman, Colliers, Sim, são os melhores. que eles ganham pela redução da despesa. Eles ganham propondo redução. E uma das abordagens que eles têm, que eu percebi, é a seguinte: normalmente um síndico que mora no próprio prédio, ele tem as suas particularidades e ele tem as suas preferências de grupo, de gênero, de tudo. Já o profissional não. O profissional ele está ali para administrar secamente, para verificar o que está acontecendo, qual que é o melhor custo-benefício e o que isso gera de ganho para um grupo de pessoas que representam uma sociedade que convivem ali Mas diariamente. você falou uma coisa certa, desculpa só te interromper, né? Secamente, porque muitas vezes ele não está a par daquilo, dos anseios dos condôminos. Perfeito. Então, isso, eu não, veja bem, eu sou favorável, inclusive já até ministrei palestras em cursos de síndicos profissionais e tudo mais. Eu acho que eles são extremamente necessários quando não há um gestor interno, porque o gestor interno ele vai gerir aquilo com a melhor boa vontade, porque ele quer justamente deixar o prédio, né? Ele quer deixar o prédio valorizado, ele quer deixar o prédio bem acompanhado, então mais nesse sentido. E conhece mais os Existe- problemas. Eu E sou conhece síndica. mais, Eu sou exatamente. síndica. Existe E, Precisa ir pro Mas pode ser intervalo. profissional, hein, Miriam? não, eu sou por amor. 30 segundos, Beto. Existe uma tendência de judicialização de todos os problemas. Então, no sentido contrário a isso, para defender uma rapidez na solução dos problemas, existe a mediação condominial, que vem atendendo os problemas, né, os condôminos, e de uma forma muito satisfatória. Então, aqueles que ainda não conhecem, procurem, que eu acho que é um caminho ideal. O Gente que Fala retornará em instantes. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 7951. O grande pra isso aí, hein? Nossa, número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar, porque aqui tá cedo. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você faz se sentir do outro lado. Sou, mas depois dessa aí já é pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da Terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças.
foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, 11h30 da noite, NET Guarulhos. Como toda quinta-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e todos os ouvintes do Gente que Fala. Gisele, vamos falar sobre o novo método de atendimento ambulatorial. O ambulatório médico da entidade reabre a partir de hoje, 1º de setembro, com atendimento diferenciado mais assistencial. Que benefício essa nova forma de atendimento trará ao associado na prática, Gisele? Essa nova forma de atendimento pretende resolver parte dos problemas dos associados, evitando possíveis congestionamentos de emergências nos hospitais. A mudança é uma iniciativa da Coordenadoria de Assessoria à Saúde, a senhora Esther Miriam Belo Rodrigues, e contou com o apoio da Diretoria Executiva e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. E onde fica o ambulatório? O ambulatório está sim no centro, mas não na sede social. Seu endereço fica na rua Venceslau Braz, 206, segundo andar, bem próximo da sede. O horário de funcionamento é comercial, das 8 horas às 17, com atendimento nos períodos da manhã, das 8 horas às 12 horas e da tarde, das 13 horas às 17 horas. E quais as especialidades técnicas médicas atendidas, Gisele? A entidade manterá à disposição dos associados médicos especialistas em clínica geral, cardiologia, endocrinologia e geriatria. Mas para ser atendido por qualquer uma dessas especialidades, o paciente deverá agendar uma primeira consulta com o clínico geral, que após avaliar seus sintomas, o encaminhará à especialidade médica específica, se houver necessidade, é claro. De acordo com a coordenadora Esther Rodrigues, essa modalidade de atendimento é capaz de resolver até 85% dos problemas da saúde da população, pois o tratamento é voltado para a prevenção e melhora da qualidade de vida. Para obter mais informações sobre esse novo modelo de atendimento médico implantado pela associação, acesse o site www.afipesp.com.br.
Lá todos os detalhes estão muito bem explicados. Gisele, uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Agradeço a Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, toda a gentileza com o Gente que Fala. Conosco hoje, Sérgio Jafé, especialista em direito imobiliário, autor do livro Ser Síndico não é padecer no condomínio. Quando você apresenta esse livro aqui, alguém contradiz você ou não? Muitas vezes as pessoas falam, principalmente aqueles que são síndicos, aquelas pessoas falam, como? Lógico que é padecer, fica me sacrificando, ninguém dá valor. Mas aí o livro é justamente voltado para dar soluções, para deixá-los não só padecer, como sobreviver com dignidade no condomínio. Dá uma esperança. Jornalista Beth Russo, a advogada Miriam Thier, também o consultor de recursos hídricos Paulo Costa. Apenas o registro que hoje reabre no Shopping Ibirapuera a exposição Espelho da Arte, Atriz e Seu Tempo, sobre os 50 anos da carreira de Regina Duarte. A exposição está disposta em cenários que se ordenam cronologicamente, divididos por décadas, onde uma linha de tempo conduz os visitantes por 11 ambientes que estabelecem relações dos principais trabalhos da atriz com fatos históricos do Brasil e do mundo. Também faz parte da mostra figurinos e adereços de personagens icônicos usados por Regina ao longo de sua carreira. A exposição pode ser visitada gratuitamente até o dia 4 de outubro, de terça a sábado, das 11 da manhã às 10 da noite, domingos, feriados, nos domingos e feriados, das 2 da tarde às 8 da noite. Acho que eu vou lá para ver ela de porcina. Eu pensei isso, exatamente. Existem papéis que você nunca esquece. E ela da Viúva Porcina foi o máximo. Né? Sensacional. Ela e Lima Duarte fizeram história com essa novela. Paulo Costa, você como consultor de recursos hídricos. Eu, quando converso com o Sérgio Jafé sobre condomínios, tal, como é que se consegue conscientizar as pessoas de que nos condomínios há necessidade disso? E eu te dou um exemplo. Eu já tive, nessa época de escassez, tal, um rapaz lavando, né, a calçada. Eu falei, você precisa entender que nós estamos com crise de água. Ele falou, você não conhece o Nordeste, lá é que falta água, aqui não tem problema. Como é que... isso é uma realidade. É uma realidade. Como é que se conscientiza? Vamos lá. Explicar um pouquinho daquilo que é a minha paixão como especialista, como consultor. Há algumas décadas a gente vem traduzindo toda essa paixão em alguns trabalhos e que viraram referência no setor. Importante a gente dizer que todos os países que viveram ou que vivem em estiagem permanente traduziram o combate a isso através de uma lei federal. Nós aqui no nosso país, a lei não é federal. A lei é estadual ou municipal, o que é pior. E quando a gente não tem essa umbrella, esse guarda-chuva de uma lei federal, a gente não tem diretrizes para as concessionárias de água. Cada uma dessas diretrizes das concessionárias de água, elas são individuais, ou seja, é a necessidade que faz a pauta ser crescente ou não dentro do estado ou do município em relação à necessidade que você tem de produzir água e de gerar água para consumo. Então, vou dar um exemplo para vocês. Alemanha, Estados Unidos, Japão, Austrália, Reino Unido, França, Itália, Líbano, Turquia, Israel, Egito, Marrocos, Canadá, até o México, é uma infinidade de países que adotaram uma lei federal. E como a lei federal ela se impõe em relação às concessionárias? Primeiro que existe um marco regulatório em relação aos fabricantes. Todos os fabricantes nesses países que eu citei a vocês, os fabricantes de louças e metais sanitários são impedidos de se fabricar, de se confeccionar produtos que gastem água em excesso. Então, eu vou dar um parâmetro. Green Building Council, que a gente tem aqui no Brasil, o Green Building Council Brasil, tem o internacional, tem o americano, tem o europeu, tem o LEED internacional. E isso quer dizer o quê?
chuveiros nesses países, mesmo com coluna de água quente e fria, não podem consumir mais do que 8,5 litros por minuto. Torneiras ou misturadores de lavatório não podem consumir mais do que 3,8 litros por minuto. Bacias sanitárias não podem consumir mais do que 4,5 litros por acionamento, seja caixa acoplada, seja válvula. No nosso país, a gente vive uma excrescência em função de lobby dos fabricantes nacionais. Então, qual é o grande problema? A gente tem bacias aqui que consomem 12, 15, 18, 20 litros. As bacias ditas de 6 LPF, que tem uma marca d'água no produto, mostrando 6 litros por função, a nossa norma, que é a BNT, ela é puramente nominal. Se você olhar a norma, ela já fala. E, não, na realidade, pode-se consumir 6,8 litros por acionamento. Contra uma que consome 4,5, isso significa o quê de cima para baixo? 30% de economia só nessa troca de tecnologia. Aí me fazem a pergunta, mas por que essa tecnologia ela não é implantada no país? Porque as empresas nacionais, elas estão acomodadas, elas são líderes de mercado e elas estão acomodadas com esse modelo de negócio já existente. Então, enquanto não houver regulamentação do mercado de louça e metal sanitário, eu vou dar um exemplo para vocês muito claro. Na Califórnia, foi noticiada esse ano uma estiagem gigantesca. O que o governo da Califórnia fez? O governo da Califórnia foi lá e instituiu as bacias de 4,5 por acionamento, chuveiros de 8,5 e torneiras agora de 1,8 litros por minuto. Quer dizer, na Califórnia, se a pessoa for pega regando o jardim, ela sofre multa. Ela sofre multa. Quer dizer, e por que não há uma regulamentação aqui? Por que existe esse jogo de interesse, na realidade, entre associação, uma outra associação que chama as FAMAS também, que é capaz de dizer que as bacias de 4,5 litros podem causar um entupimento na rede pública do Estado, na rede pública? É um absurdo. Estou te dizendo que isso é real, isso acontece. A gente é advertido sempre para falar, não, vamos com calma com esse assunto, mas eu vou expor aqui para vocês da bancada. Eu me revolto com esse tipo de situação. Nós somos um dos últimos países, nós temos um dos piores conceitos em relação ao consumo per capita. A gente não tem individualização, o governo estadual também faz uma péssima lição de casa aqui no estado de São Paulo, porque se você olhar a lei direitinho lá, você vai verificar que é o seguinte, a construtora é obrigada a entregar somente a estrutura. Quem tem que colocar o hidrômetro para individualizar o consumo é quem comprou, quem alugou, quem locou, é o consumidor. Quer dizer, nos outros países não. Fala, ó, você só vai ter o habite-se se você comprovar que você individualizou gás, água. Se você, por exemplo, posto de gasolina em Frankfurt, a lei começou no município e virou lei nacional e hoje em dia é adotada já por 14 países da comunidade europeia. Você quer ter um posto de gasolina? Se você não tiver água de reuso, esquece. Não vai ter a licença para que você possa comercializar gasolina, combustível, seja o que for. E aqui a gente não tem isso. E se me permite, nós agora é muito comum você passa, todos os postos têm placa, olha, água de reuso, água de reuso. Eu não sei porquê, não posso afirmar, não sou fiscal, mas algo me diz que se você, porque há postos, eu tenho posto perto da minha casa que eu nunca vi uma reforma, nunca vi passar, eu passo, está sempre igual, direitinho, passo todo dia, de repente ele tem água de reuso. É um milagre, né? Quer dizer, acontece um milagre nesses postos. Então, alguma coisa tem, é só a plaquinha que eles colocam, gente. Então, cadê a fiscalização? E vou dar um exemplo para vocês, claro. Tem que ter uma fiscalização disso. Como a prefeitura, por exemplo, da cidade de São Paulo, pode ajudar. A prefeitura pode ajudar de uma forma muito interessante. Se ela der desconto no... Olha só, se ela der desconto no IPTU, para quem coloca produto economizador em casa, é um estímulo para que as pessoas possam claramente aí investir
em retrofitting, que é o que a gente fala, é a modernização da rede hidráulica. Aí, quando a gente fala do governo federal, há uma completa omissão do governo federal, né, em questão disso aí também. Desinteresse de política pública nessa área. Né? Vou dizer para vocês teria que claramente. ser uma matéria da ANA, da Agência Nacional? Ela deveria... Em outros países, a Agência Nacional de Águas é quem detém o poder de legislar sobre o tema. Aqui, infelizmente, no nosso país, a ANA só serve para cabide de emprego, de pelego, de sindicalista. Mas é a gravidade chegou de tal forma... Eu só queria concluir para vocês com o seguinte aspecto. Onde o governo federal falha clamorosamente nesse aspecto? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 2 bancos públicos que poderiam incentivar a construção civil desse país a se fazer um grande retrofitting com essas novas tecnologias que eu digo a vocês. Isso tiraria um pouco do país desse nanismo que a gente tem em relação à economia atualmente, desse PIB ridículo que a gente está vivendo atualmente, e ele poderia financiar juros módicos, porque isso é feito lá fora, isso é feito pelo Banco Mundial para a Comunidade Europeia, isso é feito para outras instituições também, por outras instituições também no mundo inteiro, e aqui no Brasil isso não é feito. Deixa eu só aproveitar, nós estamos no finalzinho do Gente que Fala. Miriam, Beth, o Sérgio Jafé e o Paulo, o governo desistiu de recriar a CPMF. Preciso ler tudo aqui ou não? Não, porque não ia passar no Congresso. Mas o mais grave de tudo isso é ele ter admitido que fez um orçamento fictício o ano passado, que nós temos um déficit de 30 bilhões e que agora ele vai fazer um orçamento real. Isso por si só já dá impeachment da presidente. Isso por si só, porque ela ocultou a verdade na peça orçamentária, que é a peça mais importante do governo federal para poder distribuir o dinheiro nos estados. Então, senhores congressistas, senhores oposicionistas, essa é, se vocês quiserem, a deixa para empichar a presidente. Fruto da má gestão, né? A gestão absurda. Eu acho que isso pode ser plenamente viabilizado agora pelo TCU. Já não incorre em crime de responsabilidade? Claro, já. Claro. O fato isso já é uma confissão. Por exemplo, e outra coisa, pelo amor de Deus, se a gente tem uma gestão aqui que é pautada em oferecer para a gente um orçamento que já vai dar prejuízo, esses profissionais, entre aspas, eles estão de brincadeira com a gente, porque é muito fácil. O TCU está tratando da pedalada fiscal, que é diferente do que nós estamos falando aqui, que é a peça orçamentária, que foi uma peça deficitária com o tal do PAC, que a gente estava falando aqui, programa de aceleração, eles pedalaram no orçamento aquilo que não foi compatível com a realização. Agora, o grande problema... Trás, né? Por isso, né? O grande problema é que eles fizeram tudo de errado e agora, certamente eles vão alegar que, para se equilibrar, eles teriam que mexer nos projetos sociais. E a culpa, então, são daqueles, os coxinhas, enfim. Os coxinhas é ótimo, né? Mas é o nome que eles dão. Que não querem pagar mais impostos, que não estão querendo se negando. Isso, né, Beth? Sim, mas aí eles vão criar uma luta de classes. Quer dizer, os que não querem pagar com aqueles que estão se beneficiando com os projetos sociais. Isso é um perigo, perigo. Aí que se precisa de uma oposição forte, como nós estamos falando aí. E nós não temos, viu? E a incompetência forte, foi tem que trabalhar deles. agora. A incompetência Sim. é deles. É Má deles. gestão. É lógico. Gestão, isso é crime de E má acumulada, gestão. né? Acumulativa. Sim, já vem do governo passado. Aliás, tudo vem do governo passado. Eu posso fazer um comentário que eu estava fazendo com o Sérgio aqui? É uma pena que a gente, com o Paulo, que a gente não tenha um Paulo, uma Beth, um Sérgio, eu até mesmo, né? Como representantes, porque as pessoas de bem, as pessoas que querem verdadeiramente a mudança do Brasil, se acovardam porque não querem se misturar com essa corja, com essa cambada de políticos que nós temos em Brasília. E as pessoas de bem cada vez mais se afastam para que eles continuem dando os desígnios que o nosso país tem. Miriam, você permaneceu na Câmara Municipal... Por 13 anos. 13 anos. Faz falta. Sim. Mas eu batia muito, isso não serve. Concordo, faz falta, sim. Ciclovia na Rua da Consolação, obras serão iniciadas. Eu nem vou falar nada com relação ao Gilmar Tato.
Nem vou falar, porque ele foi ciclovia. secretário na Que de época tato em que não eu tem fui nada, né? vereadora, e é a Ele não tem Tatolândia, tato. e todo mundo sabe que essas ciclovias foram feitas com quanto, eu acho que é 4 mil reais o metro quadrado, eu nem sei quanto é que é isso, porque é um absurdo, sem nenhum estudo de viabilidade. Se você, eu vim agora trazer minha mãe no Hospital do Coração, se você andar ali naquela região ali do Shopping Paulista, você tem ali 100 metros de ciclovia que não vai para lugar nenhum, que não termina em lugar nenhum e que acaba quando você chega um pouco antes da Praça Oswaldo Cruz. É uma vergonha o que estão fazendo com São Paulo. Eu vou dar um adendo ao que a Miriam está dizendo. 4 mil reais o metro quadrado é o custo no varejo premium para se fazer uma loja dentro do shopping Iguatemi, dentro dos grandes shoppings dessa cidade. O custo envolvendo conforto acústico, acabamento, piso, revestimento, iluminação, ou seja, projeto luminotécnico. O custo de uma loja premium é de 4 mil metros, de 4 mil reais o metro quadrado. Você imagina se numa ciclovia, desculpe o termo, Só pintado, né? vagabunda, Só pintado, né? extremamente mal feita, com buraco, que gera acidente para milhares de pessoas que Em cima de frequentam. calçada. Em cima de calçada, com poste no meio. Para quem que foi feito esse projeto? Quem é que está tendo lucro com essa Precisa atividade da planejamento ciclovia? e educação para ser ciclista. Porque, note bem, na região de Pinheiros, nós temos várias ruas com esse tipo de operação, mas as pessoas andam de bicicleta na calçada. Quer dizer, para que tem, então? E pondo em risco a vida das pessoas, dos idosos. Está complicado Porque querem viver. ser politicamente corretos. E a gente tem que parar de ser politicamente correto e ser politicamente honestos, que é diferente. Mas é que honestidade é uma virtude e as pessoas hoje em dia Passou acham a que ser honestidade predicado, né? passou a ser uma qualidade, um predicado. predicado. E para os meus pais e para os meus avós, eu já tenho 50 anos, honestidade é uma virtude. Paulo Costa, é bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Agradeço tua gentileza. Muito obrigado. Eu gostaria de me despedir, então, de vocês, fazendo um apelo a quem nos vê, a quem nos ouve aqui. Eu sou um paulistano apaixonado pela minha cidade, pelo meu país, e hoje eu gostaria de me despedir de vocês, fazendo um apelo a todos vocês, a quem nos vê, a quem nos ouve, dizendo o seguinte: por favor, não abandonem a cidade, não deixem a cidade na mão desse prefeito que atua como se fosse o dono da verdade, ele e esse secretário a quem a Miriam destacou o nome, que eu não ouso repetir, porque ele é uma figura muito pequena, em relação ao que a cidade necessita. Eles estão destruindo a nossa cidade e eles estão transformando isso num palco entre nós e eles. Não existe nós e eles. Existe sim o paulista e o paulistano que é apaixonado pela sua cidade, existe o imigrante que é apaixonado pela cidade de São Paulo, e a gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Paulo, eu não tenho uma desculpa, dá a impressão que eu estou tolhendo a sua palavra, mas não é isso, é que eu não tenho mais tempo. Um abraço, Paulo. Me desculpe. Miriam Thier, bom Um tê-la aqui. beijo, muito obrigada. Beijo. Beth Russo, sempre muito bom tê-la aqui. Eu também gosto muito de vir aqui e faço minhas palavras do Paulo. Sérgio Jafé, ser síndico não é padecer no condomínio. Não é padecer no condomínio. Um abraço. E esperamos não ser também nas ciclovias. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebené, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.